O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu cautela no debate sobre a autonomia do Banco Central. É o que mostra a repórter Marília Ribeiro. A proposta de emendar a Constituição, que pretende dar autonomia ao Banco Central, pode levar mais tempo para ser votada pelo Senado Federal. De acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é necessário ter cautela e prudência na discussão sobre o tema. Esse tema ainda tem sido muito debatido e por alguns, inclusive, criticado. O próprio presidente Lula tem críticas em relação à autonomia do Banco Central. Eu, naturalmente, a defendi, como eu defendo hoje. Esse ambiente de divergência respeitosa e civilizada nós temos que preservar. Acho recomendável que esse debate sobre um incremento de autonomia do Banco Central, por mais meritório que seja, por eventualmente mais proveitoso que seja um debate feito mais profundamente, de uma maneira mais alongada. O projeto consta na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Casa desta semana, mas Pacheco já sinalizou que não pretende pautar o texto quando chegar ao plenário da Casa. Durante coletiva, o presidente do Senado disse ser favorável à autonomia já concedida ao BC. Para ele, ampliar esse caráter no momento de divergências entre o governo e o Banco Central talvez seja um ingrediente que não ajuda a resolver o problema. O Banco Central já possui autonomia operacional, que foi concedida por lei complementar. Agora, a PEC busca a garantia de recursos para que atividades relevantes para a sociedade sejam executadas sem constrangimentos financeiros, tanto para a instituição quanto para o Tesouro Nacional. Amanda Klein, Cristiano Vilela. Bom, pelo que disse aí o presidente do Congresso Nacional, o Roberto Campos Neto vai ter de esperar um pouquinho mais, né? Quando ele disse que precisa de um prazo mais alongado, um pouco mais de discussão, é porque esse assunto está longe de ser prioridade, pelo menos por enquanto. Colombo, eu acho que primeiro é preciso a gente distinguir entre a autonomia operacional, e o Banco Central já goza dessa prerrogativa, tanto que o presidente Lula tem criticado muitas vezes Roberto Campos Neto, que é um presidente nomeado pela gestão anterior, pelo governo Jair Bolsonaro. Ele encerra seu mandato em dezembro e gostaria de ver também aprovada a autonomia financeira do Banco Central, né? O Banco Central passaria a se comportar como uma autarquia, mas teria o seu orçamento próprio. E por que os diretores do Banco Central, e até mesmo Gabriel Galípolo, defendem isso? Porque o Banco Central teria mais recursos para fazer, por exemplo, novos concursos de contratação do pessoal, já está há 10 anos sem concursos, deve acontecer um agora no segundo semestre. Você poderia pagar salários melhores e contratar melhores pessoas também do mercado privado. Eles argumentam que é preciso essa reposição de pessoal. Por isso querem ter controle e gestão total sobre o orçamento, só que o governo Lula é contra. E o Pacheco ali, considerando, cotejando as propostas e vendo que o timing político não é o mais propício, resolveu adiar essa proposta. Então pode ser que Campos Neto encerre seu mandato sem ver aprovada a autonomia financeira do Banco Central. O que é uma pena. Eu vejo que o Banco Central ele precisa, de fato, ter autonomia ampla, seja no sentido que já tem hoje, no sentido de ter mandato, das suas decisões serem tomadas independente do governo de plantão, até chegar no ponto de que é o que trata essa proposta, de ter realmente uma autonomia estrutural, orçamentária, que eu vejo que ela vai justamente no sentido positivo. O Banco Central, ele não visa servir a um governo ou outro, ou servir a uma convicção ideológica. Ele visa tecnicamente garantir a estabilidade monetária, garantir o valor da moeda. E eu vejo que nesse sentido, especialmente um país como o Brasil, que ao longo de sua história recente já sofreu com uma série de medidas, umas populistas, outras apenas por incompetência mesmo, e que fizeram com que o poder de ganho financeiro acabasse realmente ruindo ao longo dos anos, eu vejo que é fundamental termos uma instituição técnica capaz de resguardar a questão financeira do país e não ficar realmente submetida aos interesses políticos de conveniência de plantão.